Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2013. Nós estamos juntos há 320 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 38 e 39 do livro de Jó. Nestes capítulos, depois de todo o debate que tomou a maior parte do livro entre Jó e os seus amigos, em que a grande pergunta era por que tudo isso está acontecendo, há justiça na parte de Deus, quem é o culpado, quem é o responsável por tudo isso. Depois que os amigos de Jó se exauriram no debate, a ponto de Jó fazer uma palavra final sem que o terceiro amigo desse a sua participação no terceiro ciclo de respostas, Zofar já fica calado e Jó faz um grande discurso. Aparece um amigo mais jovem, até então calado em todo o livro, de nome Eliú, e faz um grande discurso em defesa de Deus. Nas palavras finais de Eliú, embora fique um pouco escondido na versão que nós utilizamos, Almeida Revista e Atualizada, há uma previsão de que Deus vai aparecer para responder a Jó tudo aquilo. No verso 22 do capítulo 37, onde nós lemos, pois Deus está cercado de tremenda majestade, também é possível, e a Nova Versão Internacional traduz assim, Deus virá em tremenda majestade. E isso então criaria uma antecipação para o fato de que Deus traria em algum momento a resposta, a defesa às acusações e críticas que estava recebendo, em particular de Jó. E é exatamente o que acontece. No capítulo 38, o Senhor se revela no meio de um redemoinho. Essa manifestação sobrenatural de Deus está associada em alguns pontos da Bíblia a revelação de Deus, a aparição de Deus mostrando a sua glória e a sua majestade. Zacarias 9,14 é um texto que você pode consultar sobre isso, Naum capítulo 1, verso 3 também, e também no Salmo 18, versos 7 a 15. E você vai ver que o redemoinho, e quando Deus aparece controlando a tempestade e as forças da natureza, é uma manifestação de que Deus está se revelando e mostrando a sua autoridade, o seu poder e o seu controle das forças da natureza. E é assim que Deus comparece para falar com Jó. Mas, além de ser uma manifestação gloriosa, Deus está aparecendo para se defender. Jó havia convocado Deus para falar. Ele havia jogado a culpa para cima para ver se Deus pegava. É como se ele tivesse dito lá no capítulo 31, verso 35, que falamos muito. Aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. É como se ele estivesse dizendo, Deus, eu estou prestando queixa aqui na delegacia, o senhor não vai comparecer, responder à intimação para prestar a sua versão dos fatos? E é exatamente o que acontece. O capítulo 38 e o capítulo 39 têm uma conotação jurídica. Veja que no verso 3 Deus fala com Jó, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É a inquisição que você deseja? É um tribunal, Jó? Vamos lá, aperte os cintos porque agora eu vou falar. E Deus, no meio da tempestade, no meio desse redemoinho, vai falar com Jó. E é muito significativo que Deus, então, não se preocupe em responder às questões do sofrimento de Jó. A Bíblia de Genebra tem uma nota muito resumida, mas que expressa bem o espírito destas questões. Até esse momento, Deus havia permanecido em silêncio. Embora os leitores saibam desde o começo que Deus tem propósitos mais elevados para o sofrimento de Jó, Jó não estava a par dessa informação. Mas agora Deus fala com ele, corrigindo-o e convocando-o a um serviço fiel. Na verdade, Deus nem menciona o assunto do seu sofrimento e muito menos dá uma resposta à pergunta que os conselheiros e o próprio Jó consideravam tão importante, que era a questão da razão do sofrimento. Mas Jó, com isso, aprende que vai ter que deixar a sua defesa, incluindo o seu desejo ardente de ser justificado, nas mãos de um Deus bom e soberano, cujos caminhos não podem ser sondados, mas a quem se deve, apesar de tudo, temer e em quem se deve confiar. Deus se apresenta, mas não responde à pergunta de Jó. Deus se apresenta e mostra a sua soberania, o seu controle, a sua glória, a sua majestade, como que para dizer, Jó, eu sei o que estou fazendo, deixe comigo. Eu também leio aqui num outro comentário um parágrafo que considero importante de comentar com você. Diz assim, ao falar da ordem cósmica e da criação animal, que é exatamente o que Deus faz aqui nos capítulos 38 e 39, o propósito de Deus não é dar a Jó lições sobre a natureza.
E certamente também não é deslumbrá-lo com sinais de seu poder e inteligência. Afinal de contas, Jó jamais duvidou do poder e da inteligência de Deus ao longo dos seus discursos do livro. Pelo contrário, o propósito é reconsiderar o mistério e a complexidade do mundo que Deus criou. Jó é levado a entender que a ordem natural, a beleza da criação, a harmonia da criação, esta ordem é paralela à ordem moral do universo. Ou seja, o mesmo Deus que controla a criação, o mundo natural, com tanta majestade, com tanta sabedoria e poder, é o mesmo Deus que controla a ordem moral do universo, com a mesma sabedoria, glória, majestade e poder. Muito disso está além do entendimento humano, tanto na ordem natural quanto na ordem moral. E quando Deus fala aqui, então, das coisas que estão além do entendimento de Jó na ordem natural, ele descreve algumas coisas que à primeira vista podem parecer horríveis, fúteis ou temíveis. Mas tudo é obra de um Deus sábio que fez o mundo do jeito que é para a realização de seus propósitos. Você vai ver então nos capítulos 38 e 39 Deus fazendo muitíssimas perguntas a Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso? Você não sabia que eu controlei aquilo, que eu domino isso? E fala tanto das coisas animadas quanto das coisas inanimadas. E mostra que há muito mistério, muita coisa que o homem não vai poder alcançar em tudo isso. Se isso existe na ordem natural, por que não existiria na ordem moral do universo? E um exemplo particularmente interessante é o exemplo do avestruz, que vem no capítulo 39 a partir do verso 13. Ele fala do avestruz que bate as asas, mas é uma ave esquisita. Esse avestruz, diz o verso 14, deixa os seus ovos na terra para serem mantidos aquecidos no pó, mas se esquece que alguém pode pisar esses ovos ou esmagá-los. Ele trata com dureza os seus filhotes como se não fossem seus, porque Deus lhe negou a sabedoria e não lhe deu entendimento. Deus, em sua soberania, negou ao avestruz a razão, a inteligência, o entendimento suficiente para vir a se preocupar com os filhotes. Isso indica que Deus limitou a alguns dos animais do mundo natural a capacidade de raciocínio, de compreensão. E, apesar disso, as coisas funcionam muito bem, o avestruz procria e as coisas prosseguem. E que direito, então, teria Jó de, tendo limites estabelecidos por Deus, tendo a inteligência de um homem que, embora seja muito maior do que a de um avestruz, ainda é limitada, que direito teria Jó de questionar os caminhos que Deus adotou, sendo que nada, desde os mares, desde os céus, a nuvem, a neve, tantas outras coisas que foram mencionadas, nada daquilo jamais se perdeu, mas segue a ordem que Deus estabeleceu. Mesmo o avestruz, que não consegue entender muita coisa, tem a sua vida indo para frente. E todos eles estão sendo governados pela bondosa e pela soberana mão de Deus. Jó devia entender esta mesma coisa. O problema é entendimento. O avestruz, diz o verso 17, não recebeu entendimento de Deus. E você percebe que a questão toda é o entendimento. Veja que quando Deus começa a falar com Jó aqui no verso 4, Deus pergunta, dize-me se você tem entendimento. O avestruz não tem. Você também não tem. Você tem mais, mas não tem todo o entendimento necessário para compreender isso. Então, você vê que Deus, com todo este discurso, esta demonstração da sua glória na criação e a sua evidência de que ele controla tudo poderosamente, ainda que suas criaturas sejam incapazes de entender tudo, Deus então diz para Jó, será que eu não sei o que eu estou fazendo, Jó? E no verso 1 já do capítulo 40, Deus fala a Jó para arrematar esse discurso. Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda. Deus fez a sua defesa. Amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos ver a resposta inicial de Jó a essa defesa, um segundo discurso de Deus e o encerramento do livro, se o Senhor nos permitir. Tenha um bom estudo, reflita a respeito disso e lembre-se, nós não fomos chamados para entender tudo. Nós podemos enfrentar as lutas da vida confiando em Deus. Ele entende tudo. Isso foi o que Deus disse em sua defesa
para Jó. E isso deve nos ajudar também a entender como lidar com o nosso sofrimento. Bom estudo para você, a gente se encontra aqui amanhã para encerrar o livro de Jó, se Deus quiser. Até lá!